Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Gostaria de te pedir que, caso venha a enxergar um conteúdo relevante nesse material, nessa mensagem, que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. E gostaria de te convidar nesse momento para uma oração. O assunto de hoje é a parábola do semeador. Gostaria de orar com você e nós vamos dar já o início na mensagem. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua palavra. Ensina-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos livre dos males, nos perdoe por nossos falhos e pecados. Abençoe-nos, Senhor, para que a Sua vontade se cumpra em nossa vida. Venha nos ajudar diante dos conflitos que estão havendo no mundo, na forma como isso tem influenciado no nosso país, nas nossas vidas. Esteja conosco, nos dando a fidelidade necessária para vencer em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Então, nós vamos pegar aqui Mateus 13, de 1 a 23, diz, olha, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Então aqui nós já temos um ponto, não é? Naquele mesmo dia, não é? Que dia seria esse, não é? Então veja só, naquele mesmo dia, que dia seria esse? Aí nós vamos lá, por exemplo, não é? Para o capítulo 12, para ver, né? Nós não vamos nos aprofundar, porque a intenção é justamente mostrar essas questões, não é? Como termina o capítulo 12? O capítulo 12 termina dizendo o seguinte, olha, portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste é esse meu irmão, minha irmã e mãe. Em que evento era esse? Esse era um evento em que, lá no capítulo 12, né, desde o começo lá do capítulo 12, né, Jesus passou pelas searas, estava com fome e começou a colher espigas. E aí se você quiser ler o capítulo 12, é a questão da colheita das espigas no sábado. E aí Jesus tem ali uma conversa com alguns líderes religiosos. Aí aparece um homem da mão ressequida. Então, a fim de os acusar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? E aí Jesus também faz um comentário a respeito disso. Logo depois, trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Então Jesus vai fazendo ali uma série de curas. E aí os fariseus dizem o seguinte, esse não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E aí Jesus também fala sobre isso. Então veja que Jesus estava sempre disposto a esclarecer pontos que viessem a ser levantados pela liderança, por outras pessoas. Aí ele faz uma advertência séria contra eles, não é? Queremos um sinal feito pelo Senhor, e aí ele fala, uma geração má e perversa me pede um sinal, e ele fala que o único sinal seria o do profeta Jonas, com relação a 3 dias, né? Ali no ventre da baleia. Então, aí ele fala sobre... Ele vai tocando em alguns outros assuntos que eu não vou comentar por questão de tempo, para a gente poder focar. E aí, no verso 47, dizem para ele assim, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E ele faz alguns comentários e finaliza com o verso 50, dizendo, esse é meu irmão, irmã e mãe. E se o capítulo 13 for a sequência do capítulo 12, a sequência de eventos do capítulo 12, naquele mesmo dia seria o quê? No mesmo dia em que aconteceu uma ou algumas dessas situações, aconteceu isso. Então você percebe que muitas vezes nós vamos, quanto mais nós queremos entender a mensagem, quanto mais nós queremos nos aprofundar na mensagem, mais nós temos que ampliar o campo de leitura, nosso campo de leitura. Mais partes da Bíblia nós precisamos estudar. Nesse ponto eu já quero te alertar para a teologia dos versos isolados, né? Pregações que são todas montadas, baseadas em versos isolados da Bíblia. Um verso aqui, um verso ali, um verso acolá. E raramente você vai ver um êxito nesse tipo de mensagem, porque esse tipo de mensagem não considera o contexto imediato do verso que está escrito. Você não sabe o que está acontecendo ali, por que esse verso foi colocado. Então, aqui nós já percebemos que a teologia dos versos isolados ela não nos ajuda em absolutamente nada, né?
E vamos dar continuidade então à leitura dizendo: Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então nós estamos buscando o quê? Contextualizar o mínimo possível no próprio capítulo, quando Jesus começou a falar. Então ele diz o seguinte, olha, de muitas coisas lhes falou por parábolas. Então Jesus fazia questão de ensinar as pessoas por parábolas. E essa é uma das parábolas que nós vamos ver Jesus falando. E aí você vai perceber que, como ele está falando aqui, falar por parábolas, aqui nós vamos ver o quê? Eventos que representam uma outra realidade. Não é? Então ele vai falar do semeador, ele vai falar da semente, ele vai falar do terreno. E o interessante dessa parábola é que o próprio Jesus fornece uma explicação sobre ela. Então ela vai nos ajudar muito a entender o conceito de parábola, não é? Sem nos aprofundar nesse assunto, mas porque a intenção é fazer um vídeo um pouco mais curto para nós termos essa noção. Mas o próprio Jesus vai explicar e nós vamos entender. Já vou adiantar a você que ele fala do semeador e tem um significado, a semente, o que é a semente, o que é o solo, o que é a beira do caminho, o solo rochoso, o solo de espinhos e a boa terra. Então ele vai falar, olha, a semente é isso, a beira do caminho é isso, o solo rochoso é isso. E nós vamos ler os espinhos, a boa terra, e aí você vai perceber que a parábola ela é usada com elementos que existem, né? O semeador existe, a beira do caminho, o solo rochoso, os espinhos, a boa terra. São coisas que existem no dia a dia, mas a intenção dele é usar isso de modo figurativo ou simbólico para retratar uma outra coisa, para fazer com que as pessoas reflitam sobre uma realidade distinta daquilo. Ele não está necessariamente querendo falar sobre Ele não está necessariamente querendo que as pessoas fiquem presas à realidade do semeador e da semeadura e parem por aí. Não, ele quer que eles reflitam e façam e entendam a associação que ele vai fazer posteriormente na sua explicação. Então, a parábola geralmente ela é algo dito que é associada a uma realidade que se quer que as pessoas entendam. Então, eu falo uma parábola, eu desenvolvo uma história que não necessariamente ocorreu, mas que usa elementos, via de regra, reais, e, a partir disso, ter uma compreensão, né, de uma realidade, aquela coisa, de uma moral da história, né? Então, nós vamos lá. O semeador saiu a semear. Então, veja, aqui, olhando só para a parábola, ele simplesmente fala, o semeador saiu a semear. E aí o que acontece? Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Então, essa semente, ela não produziu fruto. Então, a intenção dele é falar, olha, aqui caiu à beira do caminho, não produziu fruto, por quê? Porque as aves chegaram ali no meio do caminho e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Olha, a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, veja só. Nasceu porque não havia profundidade. Então, aparentemente, né, iria se desenvolver. Mas ele fala, olha, mas só que era só aparente, porque nasceu, porque não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, ele fala, olha, não resistiu ao sol, se secou por não ter raiz. Então, ele fala, olha, aparentemente até, né, aparentou que iria dar fruto, mas não deu, porque não tinha profundidade, não desenvolveu raiz. Ele fala, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, veja, nos três primeiros ambientes, ou algo externo, no caso, as aves, né? Externo a característica do próprio local, né? Então, ali caiu à beira do caminho, mas vieram as aves, viram a semente ali, né? E comeram. No solo rochoso, deu tempo de ela nascer, só que ela se secou. Então, aqui caiu entre os espinhos. Os próprios espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos
cresceram ali, né, e sufocaram a semente. E a outra, enfim, caiu em boa terra, olha só. Então, essa foi a única em que deu fruto e, olha, a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, em que efetivamente o fruto não foi só aparente, ele frutificou, se multiplicou. E aí ele fala, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa é a parábola. Eu não vou tecer mais comentários, porque o próprio Jesus explica a parábola. E nós vamos, depois, com a explicação, nós vamos fazer algumas considerações, não é? Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante que o que ele fala, o motivo que ele fala para levar mensagens em parábola, nós vamos ver que tem uma relação com a explicação que ele dá para a própria parábola. Olha, esse é o slide em que é perguntado para ele por que ele fala por parábolas. E aí ele fala assim, e ele vai explicar, nós vamos ler aqui, e nós vamos perceber que isso aqui está relacionado à própria parábola que ele está dizendo. Ou seja, ele conseguiu explicar o motivo para eles falar a parábola e, ao mesmo tempo, inserir deixar esse motivo subentendido na própria explicação. Então eles falam, olha, por que os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Isso, e ele vai explicar que é justamente porque eles têm o coração endurecido, eles não estão dispostos a buscar. Porque, e como é que a gente percebe isso? A gente percebe por quê? Porque fora os discípulos de Jesus, outras pessoas não foram falar com ele a respeito disso, né? Não, talvez nem tivesse ficado ali para ouvir o que Jesus continuaria a falar, e nesse momento, inclusive, poderiam até ter oportunidade, se tivessem humildade para perguntar o significado, ouvir do próprio Jesus a explicação da parábola, né? E aí ele fala, e ele continua, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então veja, o que aconteceu com o solo à beira do caminho? Como ele não tinha condições de frutificar, até aquilo que passou a ter, que foi a semente, lhe foi tirado nos três primeiros solos, né? E no último é que apenas efetivamente frutificou em abundância. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de nenhum modo perceberão, de modo nenhum perceberão, perdão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Porque em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo agora, né, naquele momento, mas não viram, naquele momento e naquela época, né, através de Jesus. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então Jesus fala que, pelo menos um dos motivos que ele deu é justamente para testar quem realmente estava disposto a ouvir, a ver e a permitir que a palavra tocasse a mente, tocasse o coração e transformasse a vida. Então ele falou, a parábola é um teste. Falar em parábola é um teste. Aqueles que estiverem com o coração endurecido, com a mente endurecida, que estiverem ouvindo, mas sem o desejo necessariamente de ouvir e aprender, que estiverem vendo, mas sem o desejo de ver e aprender com o que estiverem vendo e ouvindo, não vai ter isso para ele. Então, um dos motivos que Jesus coloca para dar a mensagem por parábolas era justamente um teste para ver quem realmente estava disposto a aprender. E aí então ele vai explicar, olha, ouçam portanto o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, e aí nós vamos pensar o seguinte, por que não a compreendem? Porque é incompreensível? Não dá para compreender a mensagem?
por isso que eles não compreendem, né? Vamos ver. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, eles não compreendem a palavra, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quem foi semeado à beira do caminho, ele está dizendo, o que foi semeado à beira do caminho é o quê? O que foi semeado à beira do caminho é aquele que ouve e não compreende, e aí a palavra fica infrutífera ali, porque não é compreendida, vem o maligno e arrebata. E aí não teve utilidade, não teve compreensão, não teve assimilação. O que é a semente, então? A semente é a palavra de Deus, a palavra do reino. A palavra do reino é a semente. Ele fala, ó, o que ouvem a palavra do reino são os que é o que foi semeado à beira do caminho. Então a semente é a palavra do reino. Semente é a palavra, e o que foi semeado à beira do caminho, ouviu, não entendeu, e o maligno retirou aquela palavra da sua mente, anulou, ele perdeu a utilidade. O que foi semeado em solo rochoso, o que é? O que ouve a palavra, olha só, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Então veja, se ele recebeu com alegria, fica subentendido o quê? Que ele entendeu a palavra. Então a palavra não é incompreensível, porque até mesmo em um solo, até mesmo em uma pessoa, em que ela teve pouca duração por outros motivos, por não ter raiz em si mesmo, essa palavra gerou alegria, então ela foi compreendida. Então a palavra não foi compreendida à beira do caminho, aquelas pessoas que representam a beira do caminho, elas não se dedicaram para compreender a palavra. E como elas não se dedicaram para compreender a palavra foi perdendo efeito até que o maligno conseguiu retirar da mente, porque não tem sentido para ela, então aquilo não vai ter utilidade na sua vida e ela não busca compreender. Então chega um momento que o inimigo consegue fazer o quê? Retirar aquela mensagem da mente e a pessoa já não já se esquece, já deixa para lá, isso não é para mim. Aí nós temos o solo rochoso aqui, em que houve a compreensão da palavra, receberam com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, ou seja, essas pessoas não deixam a palavra se aprofundar nelas, criar raiz, não é? Eles não vivenciam a palavra, não é? Eles não permitem que isso seja aperfeiçoado, aprofundado no dia a dia, com a vivência, com a reflexão mais profunda sobre aquilo. Quando chega a angústia, com a prática, né? Teoria e prática, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então veja, ele até se alegrou, mas não deixou aquilo se aprofundar, e aí vindo a angústia ou perseguição, ele abandona, ele não deixa que a palavra dê frutos. Então assim, tudo está correndo aparentemente bem, a pessoa está feliz, a pessoa está ali aparentemente disposta a viver aquilo, mas é só aparência. Ela não permite que a palavra se aperfeiçoe, se aprofunde, crie raiz. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Então veja, mais um terreno em que fica subentendido que a palavra até pode ter sido compreendida, ou até foi compreendida. Mas a fascinação das riquezas, as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, ou seja, o primeiro grupo é a pessoa que não compreendeu. Segundo grupo, compreendeu, permitiu que a palavra, deu tempo para que a palavra fosse compreendida, até refletiu sobre a palavra para conseguir compreender. O primeiro grupo nem sequer buscou refletir, para buscar o entendimento. O segundo grupo ainda buscou o entendimento, mas um entendimento superficial, uma vivência superficial em relação à palavra, e aí vieram as preocupações, veio a angústia e eles se afastaram da palavra. A palavra foi prejudicada, não frutificou, a semente deixou de frutificar. Aí um grupo entre os espinhos. Então veja, o que dá a entender é que esse grupo também entende. Só que ela fica infrutífera não por ausência de compreensão, mas porque as preocupações do mundo e a fascinação da riqueza,
elas continuam a crescer de uma forma que elas sufocam a palavra. Elas vão crescendo, ou seja, a pessoa, ao invés de abandonar as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas, ou seja, ao invés da pessoa podar os espinhos, ela permite que os espinhos permaneçam lá e cresçam, e cresçam, e cresçam, e essas preocupações sufocam a palavra. Então ela até entende, ela até vê utilidade na palavra, mas ela dá preferência a outras coisas, que não sejam a palavra na sua vida. Vivenciar a palavra, permitir que a palavra se aprofunde e frutifique. E aí nós vemos então que foi semeado em boa terra. É o que ouve e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Então veja o seguinte, o sentido que ele dá aqui para compreende, ele quer dizer o seguinte, ele compreende ao nível profundo, ao nível em que ele reflete constantemente na palavra para que ela se aprofunde, porque se ela não se aprofundar, o que acontece com ele? Ele vai ser como um solo rochoso, não tem raiz, não é? Então essa compreensão, ela é aprofundada, ele deixa que essa compreensão seja cada vez maior na sua vida, ele vai vivenciar a palavra, permitir que a palavra se aprofunde na sua vida, criando raiz, senão ele não iria frutificar dessa forma, correto? Ele seria como um solo rochoso. E ele também vai podando os impedimentos para a frutificação da palavra, porque senão ele seria alguma coisa parecida com o solo entre os espinhos, alguma outra coisa que não fosse angústia, que não fosse perseguição, ou que não fosse a preocupação do mundo, a materialidade, o materialismo, né? Alguma coisa poderia tirar também dele, sufocar essa palavra. Se ele deixasse outras coisas que competissem com a palavra, que rivalizassem com a palavra, crescessem, isso fatalmente iria sufocar. Então esse compreender, ele tem um sentido amplo, ele tem um sentido de quê? Que a pessoa ouviu, buscou entender a palavra, buscou aprofundar a compreensão, a sua reflexão sobre a palavra, buscou uma vivência na palavra para que a angústia e a perseguição por causa da palavra não fizesse com que ele a abandonasse, para que a fascinação das preocupações do mundo, fascinação das riquezas sufocasse a palavra. Preocupações do mundo poderiam ser diversas, né? Não só o materialismo, mas diversas outras preocupações do mundo. Então veja que essa pessoa compreende a um nível amplo, ela deixa a palavra criar raiz, ela vivencia aquilo que foi falado. Então o primeiro ponto que nós temos, essa mensagem, ela não visa fazer uma crítica àquele que prega. Essa parábola visa dar um alerta àquele que um alerta maior, no caso, aquele que ouve. Ela também faz um alerta àquele que prega a palavra? Sim, mas ela faz um alerta àquele que ouve. Qual é o alerta que ela faz àquele que prega a palavra? Ela faz o alerta para que aquele que prega a palavra entenda que a semente ela é apta a frutificar. Então ele não deve anular a palavra de Deus para conseguir efeito na sua mensagem. Ele deve buscar pregar conforme a palavra e não anular a palavra ou tornar a palavra irrelevante no contexto que ele está pregando e falar sobre diversas coisas, menos sobre o que está na palavra de Deus, para alcançar as pessoas. Ele veja, Jesus está deixando claro, a palavra ela tem poder suficiente para frutificar, mas para isso é necessário que a pessoa permita que ela se aprofunde, que a palavra, que a semente crie raiz, ou seja, que a palavra se aprofunde na sua vida. É preciso que a pessoa esteja disposta a aparar aquilo que venha a competir com a palavra. É preciso que a pessoa venha buscar retirar gradativamente, constantemente, para não dar tempo daquilo crescer e sufocar a mensagem. Ela precisa se afastar daquilo que prejudique a frutificação da palavra na sua vida. Então veja que esse é o alerta que é dado para o pregador. Olha, não anule a palavra, porque você anular a palavra, você está anulando o próprio sentido da mensagem. A palavra ela deve estar focada a mensagem ela deve estar focada na palavra do reino, na palavra de Deus. Então esse é o alerta para o mensageiro. E não como muitos dizem, o mensageiro tem que preparar o terreno, o mensageiro... Não é isso, não é essa a função dessa parábola. A parábola, conforme Jesus explica, ele deixa bem claro, não é isso. O significado da parábola é, a semente ela tem poder para frutificar em todos.
Só que para isso é preciso que aquele que ouça deixe, primeiro, reflita sobre a palavra, se dê ao trabalho de refletir para compreender a palavra. Segundo, deixe que a palavra crie raiz. E terceiro, apare as arestas, apare os espinhos, venha retirar aquilo que venha competir com a palavra, que vindo a crescer, possa sufocar a mensagem, a utilidade da mensagem na vida das pessoas. Então ele deixa claro, o problema não está na semente. O problema também não está no semeador. O semeador simplesmente foi lá e semeou a palavra, e simplesmente falou, pregou a palavra. E aí ele diz, olha, então isso é um alerta para as pessoas que ouvem, principalmente. As pessoas que ouvem, não basta ouvir, não basta se alegrar com a mensagem. É preciso se alegrar, é preciso compreender, é preciso deixar que a palavra crie raiz, é preciso vivenciar a mensagem, é preciso refletir sobre ela para que a compreensão se aprofunde, é preciso abandonar todos os hábitos, pensamentos, palavras que venham a prejudicar a frutificação, o desenvolvimento da mensagem na transformação das pessoas. Então veja que nós, pelo menos eu espero que tenha sido, né? Nós buscamos aqui entender o que o próprio Jesus falou. Veja que Jesus ele faz uma relação direta entre o que ele está falando, a semente, a palavra de Deus. Beira do caminho, aquele que não se esforça em compreender a palavra. Solo rochoso, ele até compreende, recebe a palavra com alegria, mas não deixa a palavra criar raiz. Os espinhos, ouve a palavra, fica subentendido que ele a compreende, porque não é a não compreensão da palavra. Ele a compreende a um nível, talvez ali pequeno, né? Mas, independente do nível de compreensão dele, o que acontece? Ele não busca aparar os espinhos. Então, as preocupações, qualquer preocupação do mundo, ou preocupações no plural, e a fascinação das riquezas, ou seja, materialismo, qualquer coisa que a ênfase exagerada em viver o presente, esse mundo, que esse mundo tem a oferecer, afasta dessa pessoa a chance da palavra frutificar. E aí Jesus fala, olha, e aquele que ouve a compreende a um nível que tenha paciência para compreender a palavra, que tenha paciência para deixar ela criar raiz, que tenha perseverança para tudo isso também. E tenha paciência e a perseverança necessários para deixar, tendo isso, à medida que isso vai criando raiz, ele também vai aparando os espinhos da sua vida. Ele vai aparando os impedimentos da sua vida, né? A preocupação em ter um carro, sempre, eu preciso de um carro novo constantemente, eu preciso de um celular novo constantemente, a minha casa tem que ser a melhor casa, meu carro tem que ser o melhor carro, a minha comida tem que ser a mais cara, a minha vestimenta tem que ser a mais cara, né? Porque está acontecendo isso, aquilo com o mundo, então eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, né? Aceitar a palavra de Deus significa que eu vou ter eu vou ter algum trabalho com a minha família, porque eu vou ter que convencê-las de que isso é bom, de que isso é necessário para a vida, e eles não querem, eles não aceitam. Então veja, uma série de coisas que essa pessoa precisa enfrentar para que a palavra efetivamente frutifique. Então, para finalizar, o meu conselho a você que esteja ouvindo cuidado com mensagens sensacionalistas, não vou nem dizer sensacionalistas, cuidado com mensagens que prometem facilidade, cuidado com essas mensagens a nível mensagem miojo, que dizem para você que basta você refletir sobre um verso da Bíblia, ou sobre alguns versos isolados, ou a pessoa que não fala, que você vai ouvir a mensagem dela, e ela não tem nada baseado na Bíblia para trazer para você, né? Ela até cita de forma imprecisa, vaga, algum fato relacionado à Bíblia, mas ela não te ensina dentro da Bíblia, ela te deixa eternamente dependente da palavra dela, porque ela não te ensina como ler a mensagem, assim como nós estamos tentando fazer pelo menos, né? Ler a mensagem com você, buscar entender as coisas que acontecem, tentar trazer alguma luz, né? Até dentro do que seja mais óbvio, para a pessoa. Então veja, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de mensagem, a teologia que não está baseada na Bíblia, ou que está aparentemente baseada na Bíblia, mas com coisas tão esparsas, tão jogadas, tão imprecisas, que não façam com que a palavra efetivamente crie raiz
te permita estar disposto, disposta a renunciar a algumas coisas, para que essa palavra efetivamente venha frutificar em mim, em você e transformar a nossa vida. Espero que tenha sido útil. Gostaria de orar para finalizar a mensagem de hoje e na próxima mensagem nós vamos verificar mais alguma coisa também relacionada à pregação do Evangelho. Muito obrigado, até o próximo estudo. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de ouvir a Tua palavra e tentar entendê-la da melhor forma possível. Venha abençoar, Pai, nos conflitos que estão ocorrendo no mundo, da melhor forma possível, que se cumpra a Sua vontade, que o Senhor nos ajude a nos manter firme apesar do que vier a ocorrer e tenhamos sabedoria também para administrar nossa vida, nossos bens, nossos talentos, em honra e louvor a Ti e visando melhorar a nossa vida e ajudar as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe.